E vamos para a palavra, porque Deus tem algo para nós esta noite. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. E nós vamos ler a palavra de Deus. Capítulo de número 5 de 1 Pedro, versículo de número 10. Está escrito: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vou ler novamente. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, amados, falar um pouco esta noite a respeito de fé e de chamado. A fé e o chamado. Porque Deus, amados, tem um propósito para com as nossas vidas. O Senhor, que nos fez viver numa época como essa, tem um propósito. Semana passada nós estivemos falando no Imersão a respeito de propósito e de promessa. E hoje nós queremos falar de fé e de chamado. E eu quero dizer para você, começar dizendo para você, que o chamado, ele só acontece quando a fé está movida. O chamado realmente só se realiza na vida de alguém quando este alguém está munido de fé. A fé e o chamado é que promovem a promessa. A promessa acontece quando você recebe o chamado e você toma posse do chamado. Quando você tem fé suficiente para acreditar no chamado. Tem gente que recebe o chamado e muitas vezes não cumpre o chamado. Por quê? Porque não tem a fé suficiente para ver o chamado realizado. E eu quero meditar um pouco a respeito de algumas pessoas na Bíblia que receberam o chamado. E eu quero começar falando de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo de número 1, nós encontramos um homem que não tinha uma Bíblia, que não conheceu os hinos da harpa, que não tinha uma orientação espiritual, mas ele recebeu o chamado. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava tirando um homem do meio dos seus deuses, do meio da sua cultura, do meio dos seus parentes. Um homem com aproximadamente 75 anos de idade. Não era uma criança, mas era alguém que recebeu um chamado da parte de Deus. E não é à toa, meus amados, que ele é o pai da fé. Por quê? Porque diferente de outros exemplos que nós vamos citar aqui, esse homem recebeu o chamado e abraçou esse chamado. Ele aceitou o chamado como algo da parte de Deus, embora ele nem soubesse quem realmente Deus era. Mas ele acreditou, ele tomou posse, ele teve fé. E eu quero começar questionando você. E aí, como está o teu chamado? Você tem feito como Abraão, tem recebido o chamado de Deus e tem abraçado esse chamado? Mas aí você pode dizer: mas eu não me vejo em condições, olha a minha vida, olha quem eu sou. Olha quem Abraão era. Abraão era um idólatra, mas ele recebeu um chamado. E quem chamou foi Deus. E quem capacitou foi Deus. Ele chegou a mentir. Ele chegou a ouvir mais a esposa do que a Deus. Ele teve muitas falhas, mas o que aconteceu com Abraão é que ele recebeu o chamado e foi. Ele recebeu o chamado e disse: eu vou cumprir o chamado. Eu vou para a terra que ele ainda vai me mostrar. Eu vou acreditar naquilo que ele me disse. E embora ele não pudesse ver Deus, ele acreditava e ouvia a voz de Deus. E eu quero dizer para ti: seja um Abraão esta noite. Tenha coragem de ouvir o chamado e dizer para Deus: eu vou, Senhor. Eu vou em meio às minhas dificuldades. Eu vou em meio às minhas lutas. Eu vou cumprir o chamado. E era um chamado muito grande, porque ele foi chamado para ser pai de multidões. Não era coisa pouca, não. Mas tem mais gente na Bíblia com chamado.
Tem mais gente precisando, amados, que nós olhemos e identifiquemos que ele tem chamado. Assim como eu e você foi chamado. A Bíblia fala de um homem por nome Moisés. Livro de Êxodo, capítulo de número 3 e capítulo de número 4, nós encontramos um príncipe do Egito, fugitivo, que teve que ir morar na terra de Midian. Foi ser pastor de ovelhas. E ele mesmo diz, quando recebe o chamado, que era pesado de língua, de boca. No capítulo 4, no versículo 10, ele diz que era um homem pesado de boca e de língua. Ele questionou, ele se desculpou, mas ele também cumpriu o chamado. Eu não sei por onde você tem caminhado. Eu não sei se você está como um fugitivo. Eu não sei se você está lá cuidando de ovelhas. Eu não sei se Deus te permitiu ir para o deserto. Mas lá no deserto, Deus vai usar alguma coisa para chamar a tua atenção, como chamou a atenção de Moisés. Moisés estava envolto às suas ovelhas. Mas de repente uma sarça começou a queimar. E foi tão forte aquilo que chamou a atenção dele. Ele ouviu a voz de Deus no meio de uma sarça. Eu já vi gente comentar que Deus poderia ter usado qualquer planta, mas resolveu usar uma sarça. Eu quero dizer para você esta noite, aleluia, Deus preparou esta live, Deus preparou este trabalho, Deus preparou, aleluia, este momento para dizer para ti: ei, você tem chamado, aleluia. Você foi chamado, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa acrescentar fé a esse teu chamado. Você precisa acrescentar fé, aquilo, aleluia, para o qual você foi chamado. E Moisés não foi chamado para pouca coisa, não, amados. Moisés foi chamado para libertar um povo que estava escravo. Um povo que estava em meio a uma servidão terrível. Um povo que estava sofrendo e morrendo. Mas Deus o chamou para conquistar, aleluia, a terra prometida. Deus está dizendo pra gente aqui esta noite, que está ouvindo, aleluia, que está vendo esta live: ei, Deus te chamou, tem terra prometida te aguardando, tem terra prometida, aleluia, te esperando, tem terra que mana leite e mel, mas cumpre o teu chamado. Nós temos também, aleluia, um homem por nome Gideão. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículos de número 11 até o versículo de número 40. Um disposto, um homem que debaixo da escravidão em que Israel estava, da servidão dos midianitas, a palavra de Deus nos diz que ele estava malhando trigo no lagar. E foi lá que Deus encontrou Gideão, homem com coragem, que resolveu, aleluia, não ficar parado diante da situação aterradora que estava vivendo. Ele estava vivendo uma epidemia, amados, assim como nós, mas era de inimigos reais. De inimigos que tiraram tudo o que eles tinham, mas não tiraram as forças de Gideão. E Deus gosta de gente assim, com coragem. Tanto que Deus chega, aleluia, através do seu anjo e chama Gideão de, aleluia, de varão valoroso. Se Deus chamou é porque Deus conhecia. Se Deus disse é porque Deus sabia, aleluia, quem era Gideão. E eu quero dizer para ti que por mais que esta pandemia esteja difícil, porque por mais que as coisas estejam, aleluia, fora do nosso controle, o Senhor ainda está aqui chamando e dizendo: você é varoa valorosa. Você é varão valoroso. Deus te escolheu. Deus sabe a coragem que tem dentro de você. Alguns já surtaram, alguns já desistiram, alguns já estão no remédio controlado, alguns já estão sem saber o que fazer ou como vão fazer para pagar as contas. Mas ainda tem gente dizendo: eu estou esperando no meu Redentor porque ele vive e ele vai se levantar na terra. Lá na Badagassorianderemasse. Sabe por quê? Porque você tem chamado. E esse chamado é agregado à tua fé. Porque o chamado, amado, é Deus quem faz, mas a fé é você que levanta a bandeira da fé e diz: eu vou continuar acreditando, porque quem prometeu é fiel, e ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse foi Jesus, aleluia, e ele continua conosco. Não me interessa se as coisas fugiram ao meu e ao teu controle, Deus ainda tem o controle da situação. Abraão recebeu o chamado, Moisés recebeu o chamado, Gideão recebeu o chamado, e de Gideão, amado, teima, não se acha capaz, tira a prova com Deus, mas ele vai cumprir o chamado. Mas ele vai cumprir o chamado, sabe por quê? Porque ele sabia quem tinha chamado ele.
E a vitória de Gideão você conhece, aleluia. É sobrenatural, porque venceu um exército apenas com 300 homens. Homens que estavam machucados por causa da escravidão. Homens que estavam sofrendo, aleluia. Mas que acreditaram no Deus que Gideão acreditava. E Deus trouxe gente aqui para dizer, aleluia, para mim e para você. Não é com muitos, é com poucos mesmo. É comigo e com você que Deus conta. Para que nós possamos usar a nossa fé e cumprir o nosso chamado. Ei, estas lives são chamados de Deus. Esse projeto, aleluia, é chamado de Deus. Esses momentos aqui é chamado de Deus para despertar a minha e a tua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado na terra. Tem tanta gente achando que a igreja não ia adiante. E olha onde nós estamos hoje. Tem tanta gente que achava que nós iríamos parar. E olha como nós estamos hoje, é chamado. Nós encontramos também ainda um profeta, Jeremias. Eu amo o chamado de Jeremias. Porque quando Deus disse, aleluia, que ele é escolhido desde o ventre, que ele era santificado para ser profeta, a humildade, aleluia, de Jeremias foi tão grande. Ele disse, mas eu sou só uma criança. Quantos de nós não dizemos isso quando Deus nos chama? A promessa tem níveis tão grandes, tem proporções tão gigantescas, que você olha e diz assim, mas eu sou só uma criança. Mas é você que Deus quer usar. Deus quer mover a tua fé esta noite, meu amado e minha amada. Deus quer mover o teu coração esta noite, meu amado e minha amada. Porque a promessa vai se cumprir na tua vida e na minha. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando o teu chamado, aleluia, for agregado à fé. Quando isso for agregado, aí a promessa não tem como não se cumprir. Aí não tem como Deus não fazer. Tem gente que ainda não viu, aleluia, a promessa se cumprir porque não seguiu o chamado. Deus já até chamou, mas ele se olha e se acha uma criança. Se olha e se acha incapaz. Mas eu vim te dizer esta noite, como voz profética na terra, para que você entenda, que você tem chamado, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eia, da certeza daquilo que não se vê. É sem ver mesmo, você vai colocar o pé e Deus vai cumprir o chamado na tua vida, e a promessa vai se cumprir. Todos vão ver que Deus é Deus em você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu me empolguei agora que eu estou começando. A palavra de Deus nos diz, e eu quero entrar aqui, que houve um homem que recebeu o chamado. E essa todos nós conhecemos demais. E ele fugiu do chamado. Jonas capítulo 1, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz que Deus chamou Jonas. Ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que quem estava chamando era Deus. Você sabe que foi Deus que chamou. Ei, você sabe que foi Deus que te visitou naquela madrugada. Você não tem dúvida disso. Você sabe que foi Deus que te visitou, fez você parar o transporte, e as lágrimas queimaram o teu rosto, e você se tremeu todinho, aleluia. E você olhou para você mesmo e disse, mas como? Se eu estou nessa situação, e você preferiu fugir e se esconder. Ei, Deus te achou esta noite. Porque você sabe que é a voz de Deus. Jonas conhecia a voz de Deus, mas ele escolheu desobedecer. Ele escolheu fazer a vontade dele. Ele escolheu, aleluia, fazer aquilo que estava a Deus, dentro das suas possibilidades. Sabe por quê? Porque ele sabia quem Deus era. E o que eu acho interessante é que quando Jonas foge, que compra a passagem e entra no navio para dormir, quando ele é acordado, que é lançado sorte, na hora que perguntam quem ele é e de onde ele vem, ele não nega. Ele foi sincero, ele assumiu os seus erros. Eu sei que essa tempestade é por minha culpa. Ei, Deus está falando com gente aqui esta noite que tem chamado. Assume. Errou, é verdade. Fugiu, é verdade. Tentou se enganar ou enganar os outros, é verdade. Mas houve uma oportunidade para Jonas, e Deus está dando oportunidade para a gente aqui esta noite. Aleluia. Deus está dando oportunidade para você que parou para ouvir essa live esta noite. Deus está dizendo, ei, eu tenho negócio contigo. Você tem chamado. Deus quer, aleluia, renovar as tuas forças. Deus quer te dar a porção de fé necessária. Deus quer te capacitar esta noite por meio da sua palavra. Deixa a palavra entrar. Deixa ela entrar onde é necessário. Arrancar o que for preciso. Mas não abre mão do teu chamado.
porque ele fugiu, se escondeu, mas teve que ir. E eu quero chegar num ponto aqui, a respeito de alguém na Bíblia que teve um chamado. Não foi o chamado de Abraão para ser pai de multidões. Não foi chamado de Moisés para libertar um povo. Não foi chamado de Gideão, aleluia, para libertar Israel das mãos dos midianitas. Não foi chamado de Jeremias para falar às nações, aleluia, arrancar, destruir, plantar e refazer. Não foi chamado de Jonas para ter misericórdia de mim, não. Atos, capítulo de número 6, nós encontramos um homem. E eu sou impressionada com a história deste homem. Porque ele recebeu um chamado, e o chamado foi tão simples. Ele recebeu um chamado para ser diácono, para servir as mesas, porque a igreja primitiva estava precisando de pessoas que pudessem servir as mesas enquanto os discípulos pregavam a palavra. E esse homem era Estevão. Mas eu acho interessante que quando se vai falar em Estevão, no capítulo de número 6 do livro de Atos, nós encontramos logo as características de Estevão. Não era para libertar a gente, não era para ser pregador, não era para ser conhecido, era só para servir prato e dar comida para o povo. Mas a palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia. Era um homem cheio de fé. Olha o nível do chamado de Estevão. Ele era chamado para ser servo, porque diácono é servo. Era só para servir. Mas a palavra de Deus nos diz, aleluia, que ele recebeu esse chamado para servir as mesas, diz no versículo de número 2 do capítulo 6. Foi eleito pelos discípulos, aleluia. Recebeu a oração com imposição de mãos. Irmão, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero que você entenda uma coisa. O chamado tem que estar debaixo de uma autoridade divina, espiritual, mas humana também. Não adianta dizer, mas foi Deus que me chamou e eu não devo satisfação a pastor nenhum. Foi Deus que me chamou e eu não devo satisfação a ninguém. Deve sim, aleluia. Porque o chamado, foi chamado só para servir as mesas. E mesmo assim recebeu oração com imposição de mãos. Estava debaixo de uma autoridade. Sabe o que eu acho interessante, amados? É que no versículo de número 7 diz que os discípulos pregavam a palavra e as pessoas aceitavam o evangelho. Mas o versículo de número 8 diz que Estevão fazia prodígios, aleluia, e maravilhas e sinais. Sabe o que era? Estevão não estava lá para pregar, mas a unção que tinha sobre Estevão era tão grande, a unção que havia na vida de Estevão era tão poderosa, amados, que ele não parava, aleluia. Deus se manifestava através da vida de Estevão. Deus se manifestava através dele. Deus se manifestava e fazia maravilhas através da vida de Estevão. Estevão era alguém, aleluia, que recebeu um chamado e abraçou esse chamado acima de qualquer coisa. Estevão recebeu o chamado e não abriu mão do seu chamado. Estevão não abriu mão do chamado. E por ele não ter aberto mão do chamado, Deus, aleluia, se manifestou através da vida de Estevão. A glória de Deus se manifestou através da vida de Estevão, aleluia. Ele fazia prodígios. A Bíblia diz no versículo de número 8 de Atos que Estevão fazia prodígios da palavra de Deus. Encerrou o vídeo. Encerrou o vídeo. Caiu? Não vai começar não? Não, não. Eu só tô dizendo, agradecemos sua participação. Você participou do vídeo ao vivo de Não sei como é que faz não. Transmitir ao vivo. Acabou. Agora vai reconhecer. Isso é ela que vai fazer. Quem tem que fazer lá é ela. Quem tem que fazer é a menina que tá lá. É eles que tem que entrar lá. Na caixa da unção tinha 100 pessoas. Não corta. Vai lá, tá? Já vai. E nós queremos continuar, amados. Nós queremos continuar. Nós queremos continuar a palavra de Deus, amados. Falávamos de Estevão. A palavra de Deus diz, amado, que Estevão, ele fazia prodígios. Capítulo de número 6.
de Atos, a partir do versículo de número 8, a palavra de Deus diz que ele fazia prodígios e sinais. Mas Estevão não foi chamado, não foi só para servir as mesas, sim, mas Estevão era um homem cheio de fé. Quando você exercita a tua fé, quando você exercita, aleluia, a presença de Deus sobre a tua vida, não interessa se o teu chamado parece tão pequeno, ele vai tomar proporções tão grandes, e a glória de Deus vai se manifestar de uma forma tão sobrenatural, que todos vão saber, aleluia, do teu chamado. Não se preocupe em você dizer que tem chamado. Não se preocupe, aleluia, em os outros saberem que você tem chamado. Deus vai se manifestar através da tua vida para o teu chamado. Eu acho interessante, porque a palavra de Deus nos diz, aleluia, que Deus se manifestava através de Estevão, porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os discípulos pregavam, as almas eram salvas, mas os prodígios e os sinais eram feitos através de Estevão. E a palavra de Deus nos diz no versículo de número 9, que os opositores começaram a se levantar. Ei, quem tem chamado tem que estar preparado para saber que alguém vai se levantar contra você. Para saber que alguém vai ficar contra você. Para saber que alguém vai dizer alguma coisa contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Tem gente que não aguenta ouvir nada, aleluia, contrário, que fica logo revoltado, fica logo entristecido, já quer parar. Ei, você tem chamado. Estevão tinha opositores, levantaram falsos contra ele, levantaram calúnias, mas Estevão não abriu mão daquilo para o qual ele tinha sido chamado. Levantaram muitos falsos. A palavra de Deus diz no versículo 10, do mesmo livro de Atos, capítulo 6, que não resistiram, aleluia, ao Espírito Santo na vida de Estevão. Se você tem chamado, se tornou alguém cheio de fé e do Espírito Santo, não interessa quem vai se levantar contra você. Deus vai continuar se manifestando sobre a tua vida e eles não poderão resistir, aleluia, à graça de Deus sobre ti. Eles não poderão resistir ao poder de Deus sobre a tua vida. Não abre mão do teu chamado, mesmo que alguém tenha se levantado contra, mesmo que alguém tenha dito nem canta bem. Ah, fulano canta melhor, pode até cantar, mas você foi chamado, foi para isso. Ah, mas alguém prega até melhor, prega mesmo, mas Deus te chamou, foi para fazer a tua parte. Não interessa se você não tem muito, mas se você tiver 5 pães e 2 peixinhos, se você só tiver um pedacinho de pão, alguém vai precisar desta migalha, alguém vai precisar deste tão pouco, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque através disso é que Deus vai fazer grandes coisas e haverá multiplicação. Deus, aleluia, nos trouxe aqui esta noite para que nós possamos entender que há um preço a pagar no nosso chamado. E nós precisamos ter fé suficiente. O que fez Estevão resistir a tudo, amados, e a vencer, aleluia. Se levantaram os falsos. Quando os falsos se levantaram, o que aconteceu? O rosto de Estevão, diz no versículo 15, se tornou como o rosto de anjo, aleluia. Não se preocupa, quanto mais se levantarem, mais a fé vai, aleluia, frutificar dentro de você. E mais o chamado vai ser mais forte. E quando o chamado é forte, a gente não teme a morte, a gente não teme as pessoas. E ainda que Estevão tenha sido chamado para servir as mesas, nós encontramos no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 50 e pouco, amado, nós encontramos Estevão pregando e contando a história do povo de Israel para todas aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque você pode até não saber pregar, pode até não saber cantar, mas quando o Espírito Santo de Deus se apoderar da tua vida, o teu chamado vai ser tão forte, que você vai fazer coisas que você achava que nunca poderia fazer. É o chamado que faz isso, mas ele precisa estar agregado à fé. É o chamado que faz isso, mas ele precisa estar agregado, aleluia, à tua porção de fé necessária. Irmã, mas eu não tenho, pois peço. Talvez esta luta que você esteja passando não é Deus querendo acrescentar a tua fé. Talvez esta pandemia que Deus tem permitido, aleluia, e tem nos atingido de uma forma tão desastrosa, não é porque Deus está querendo provar a nossa fé. Talvez você esteja como eu, como é que eu vou pagar as contas amanhã? Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Como é que eu vou fazer a minha vida ou refazer a minha vida? E Deus está dizendo, eu quero ver até onde você acredita. Nós cantamos muito, amados. Nós precisamos viver o que a gente canta. Nós pregamos muito, amados. Nós precisamos viver o que nós pregamos. Eu dizia aqui na minha casa essa semana, nós encontramos, aleluia, muitas histórias na Bíblia em que as pessoas, ninguém pregou, mas viveu a palavra. Ninguém levantou um sermão, ninguém tinha oratória para levantar um sermão, mas viveram a palavra de Deus. Abraão não pregou sermãos, mas Abraão soube viver de fé. Aleluia. Nós precisamos viver da fé que nós pregamos. Nós precisamos viver, aleluia, o evangelho que Jesus pregou. Nós precisamos viver este evangelho.
Porque a Bíblia, amado, muitos viveram e pregaram pouco. Hoje nós pregamos muito e vivemos bem pouco. Mas Deus preparou este tempo, Deus preparou este momento para dizer: eu tenho um chamado com a tua vida. Eu quero fortificar a tua fé em mim, porque eu quero realizar milagres através da tua vida. Aleluia. E Estevão, amados, independente da fúria dos seus inimigos, ele permaneceu cheio do Espírito Santo. Não deixaram mais ele pregar a partir do versículo 55. Mas a palavra de Deus nos diz que ele estava com o olhar fixo no céu. Porque independente do que aconteça, o teu alvo é o céu. Independente do que as coisas vão, o mundo vai se encaminhar, o teu alvo é o céu. Para onde é que você tem olhado? Você está olhando para o presidente, você está olhando para a Câmara, você está olhando para o político, você está olhando para o governador? Pois eu quero te desafiar esta noite. Começa a olhar para o céu. Começa a esperar o céu. Começa a esperar a glória de Deus se manifestar. Deus se exercitar a tua fé, aleluia. Porque o teu chamado tem que se cumprir antes do arrebatamento. Antes que Deus te chame de volta para casa. Deus quer cumprir o teu chamado. Enquanto Estevão olhava para o céu, a palavra de Deus nos diz que ele viu a glória de Deus. Porque se você parar de olhar para a terra, parar de olhar para, aleluia, para os noticiários, parar de olhar, de viver de informação que muitas vezes não passam de meras mentiras para manipular. Mas eu quero dizer para você, se você começar a olhar para o céu, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver que o arrebatamento está muito mais próximo do que eu e você estamos esperando. Você vai perceber, que você ainda pode fazer alguma coisa nesta última hora. Que você ainda pode realizar alguma obra, cumprir o teu chamado, porque quem te chamou espera algo de ti. Ele viu a glória de Deus. Versículo de número 56 do livro de Atos, aleluia, capítulo 6, diz que ele viu Jesus. Ei, amados, essa luta é para acrescentar a tua fé. É para você levantar os teus olhos para o céu. É para você contemplar Jesus de Nazaré. É para você entender, que o teu lar não é aqui. A formação vai ficar. A vida secular vai ficar. Os amores da terra vai ficar. Você é peregrino na terra. Você tem chamado, e o teu alvo é terra prometida. A palavra de Deus nos diz, amados, que ele cumpriu o chamado dele, terminou de joelhos apedrejado, pedindo perdão por aqueles que estavam apedrejando ele, mas não abriu mão do chamado. Eu não sei, aleluia, o que Deus vai permitir sobre a tua vida, mas não perde a visão do teu chamado. Não perde a visão do teu chamado, aleluia. Porque quem te escolheu foi Ele. E Ele escolhe quem Ele quer. Alguém pode até não dar valor. Alguém pode até não respeitar. Alguém pode até não considerar. Não passa de um menino. Chegou ontem no ministério. Não interessa. Lá na Badagassori Andalamaia. Se foi Deus que te escolheu. Acredita naquele que te chamou. Acredita naquele que te escolheu. Ei, muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque o chamado de verdade, aleluia, o escolhido de verdade, ele só passa a ser escolhido, amado, quando a fé, aleluia, é aumentada sobre a sua vida. Aí não interessa se alguém foi chamado e não quis ir. O chamado escolhido, amado, é aquele que quando recebe o chamado diz: eu vou, eu acredito em quem me chamou, eu acredito em quem, aleluia, me escolheu, eu acredito em quem olhou pra mim e me deu valor quando outros não davam. Deus te dá valor, Deus te conhece além das aparências. Deus sabe como você está agora. Na Badagassori Andalamaia. Porque eu consigo ver pelos olhos da fé pessoas chorando. Pessoas dentro de casa, lá na Maia, pessoas dentro de quartos, pessoas na varanda e até no quintal, e as lágrimas estão descendo, olhando para este aparelho, porque você sabe que tem chamado. Eu preciso terminar. O versículo que nós lemos diz, aleluia, que o Deus de toda graça, o Deus de toda graça vai fazer. O Deus que dá graça, aleluia, a quem se humilha vai fazer. O Deus que deu graça, aleluia, para que você fosse salvo, é Ele quem vai fazer. O Deus de toda graça te trouxe aqui para dizer: recebe a medida da fé necessária. Na Badagassori Andalabaia, recebe o poder necessário. Sinta queimar dentro do teu coração neste momento, porque Deus está te tocando. É o Deus de toda graça. Em Cristo Jesus, aleluia,
vos chamou. Chamados por Cristo. Foi Ele quem nos chamou, amados. Ele viu em nós o que outras pessoas não conseguiram ver. Eu muitas vezes digo para Deus: Senhor, como foi que tu conseguiu ver em mim o que eu nunca consegui ver? Deus consegue ver o que eu e você não consegue. Ah, Ele nos chamou. Nós fomos chamados em Cristo Jesus. Você não foi chamado pelo fulano de tal. Você não foi chamado pelo cicrano. Não te preocupa com isso não. Deus pode até usar ele. Deus pode até usar ela para orar por ti, para te abençoar, para te dar uma palavra motivadora ou até uma desmotivadora. Mas não te preocupa não. Quem te chamou, foi Cristo. E quem dá garantia é Deus, o Deus de toda graça. Aqui diz a palavra de Deus, aleluia, que depois de haver padecido, aleluia, o nosso versículo-chave, depois de haver padecido, sabe por quê? Porque, amado, quem é chamado tem que estar preparado para passar pelos sofrimentos. Quem é chamado tem que estar preparado para passar pelo deserto. Quem é chamado tem que estar preparado para, aleluia, para passar pelas perseguições. Quem é chamado tem que estar preparado, e é por isso que você necessita de fé. E é por isso que você necessita acreditar, que quem te chamou garante vitória. Que quem te chamou se responsabiliza pela tua vida. Que quem te chamou está olhando cada um dos teus passos. Fomos chamados por Cristo, aleluia. E depois de havermos padecido um pouco, aleluia, Ele há de nos aperfeiçoar. Sabe o que é aperfeiçoar, amado? É pegar o que é imperfeito e tornar perfeito. Só Ele. Que foi que Deus disse para Abraão quando chamou ele? Olha, anda na minha presença e ser perfeito. Então Ele é imperfeito como nós somos. Mas Ele quer nos aperfeiçoar. É a fé que nos aperfeiçoa. É a fé, aleluia. É o acreditar no chamado. É acreditar em quem nos chamou, que faz aperfeiçoar-nos, aleluia, na presença do Todo-Poderoso. Aqui ainda diz: louvado seja o nome do Senhor. Aperfeiçoará. Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará. Sabe o que é isso? É dar testemunho. É Deus quem dá testemunho a respeito da minha e da tua vida. É Deus quem te credencia. Pode até pensar em chamar outro, mas chama você. E você sabe que entre os outros você era o menor. Mas foi Deus, aleluia, quem te credenciou. Foi Deus, aleluia, quem te confirmou. Foi Deus quem te chamou. E mesmo que alguém não goste, é Deus quem te coloca lá e te usa. Vos aperfeiçoará, vos confirmará, aleluia, vos fortificará. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é fortificar, amados? É tornar o fraco forte. Tem tanta gente fraca durante esta pandemia. Tem tanta gente que estava acostumado, aleluia, a pegar o pratinho pronto lá na igreja, comer e voltar para casa, e aquilo era suficiente. Agora você tem que preparar a refeição. Você tem que, aleluia, tirar tempo na tua casa para orar. Você não tem mais a igreja para estar lá, para correr quando o negócio aperta, não é verdade? E aí você está aprendendo a cozinhar, aleluia, espiritualmente falando. Você está aprendendo, aleluia, a experimentar algo que você ainda não tinha experimentado. Mas eu quero dizer para ti: ei, é assim que Deus quer te fortificar. É assim que Deus quer dizer para o fraco: eu sou forte. O fraco vai se levantar e dizer: olha, eu já fui fraco, mas Ele está se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. O poder dele está se manifestando. Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quanto menos eu tenho, mais eu dependo dele. Quanto menos eu tenho, mais ele se manifesta na minha vida. Porque é assim que Deus está fazendo em nosso meio nesses dias. Está nos fortificando em meio às nossas fraquezas. E o versículo 3 termina dizendo, amado: fortificará e fortalecerá. É a resiliência, a capacidade de suportar, aleluia. A capacidade, amados, de sobrepor-se, aleluia, às mudanças e aos caos. Deus está ensinando o crente, aleluia, a se fortalecer na presença do Todo-Poderoso. Deus está ensinando o crente, aleluia, a viver o que muitas vezes cita, só por citar Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. É Deus quem está te fortalecendo em meio a esta causa. É Deus que está te fortalecendo em meio a essa pandemia. É Deus que te trouxe esta noite para esta live e fez você permanecer até aqui para você entender uma coisa. O teu chamado é importante o suficiente para o
Deus de graça, aleluia, que fez com que Cristo te chamasse pelo teu nome, te escolheste e permitiste que você padecesse, aleluia, por algum tempo. Ele vai te fortalecer, Ele vai te fortificar, Ele vai, aleluia, confirmar a sua obra na tua vida, porque quem te chamou conhece a tua história e Ele tem um ponto final para todas as coisas.